Era 5 de junho de 2002, em Federal Heights, uma das áreas mais nobres de Salt Lake City, ou em Ohio, nos Estados Unidos, quando Elizabeth Smart, de apenas 14 anos, foi sequestrada diretamente do seu quarto. A única testemunha, sua irmã, Mary Catherine, de apenas 9 anos, que não viu o sequestrador, mas que ouviu. E essa é uma daquelas histórias que me convencem que a gente sempre tem que ter alguém que não desista da gente por nada. Porque essa, como a família da Elizabeth, não desistiu dela. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje nós vamos contar mais um caso para vocês, que é o caso da Elizabeth Smart, essa garota que foi sequestrada de dentro do seu próprio quarto, aos 14 anos. E tudo começou quando, nesse dia, a Elizabeth foi sequestrada e quando era umas 3h58, o pai dela é bastante exato, às 3h58 da manhã, a Mary Catherine vai lá e acorda eles falando que a Elizabeth tinha sido levada. A princípio, vocês acharam que era um sonho da menina, começaram a procurar Elizabeth pela casa, mas não encontraram. Mas eles encontraram também uma janela, com a tela cortada. A polícia foi envolvida, já começou-se uma investigação e, obviamente, que os primeiros suspeitos da polícia era com relação à família. Então eles começaram a investigar a família, o pai, a mãe, os tios. Teve um dos tios que acabou, o Tony Smart, ele acabou virando um possível suspeito, assim, porque pela forma que ele agia, pela forma que ele falava. E eu assisti um documentário que está disponível na Netflix que conta sobre esse sequestro e ele fala que a família dele foi criada com muito na coisa de resolver problemas, de ir atrás e resolver. Quando eles se viram naquela situação que eles estavam tentando encontrar a Elizabeth e não conseguia, ele começou a entrar em parafuso, porque ele não estava conseguindo resolver o problema. E assim, mostrando ali a família, parece ser aquela família bem country, bem country dos Estados Unidos, assim, e eles acabaram tendo essa interpretação aí da polícia, que estava fazendo o trabalho dela, tem que suspeitar mesmo da família, né? Que muitas vezes, a maioria das vezes, são os grandes culpados. Eu acho que isso não pode limitar a visão da polícia. E também tem que se tomar muito cuidado por o que vai ser noticiado. Porque uma das coisas que aconteceu foi que assim que Elizabeth desapareceu, eles tinham muitos voluntários procurando e buscando. E quando começou a aparecer essas notícias que a família poderia estar envolvida, o número de voluntários caiu. Então eles começaram a ter dificuldade para movimentar ali. E o que era muito estranho dentro de toda essa situação era que a menina tinha sido tirada do quarto dela no meio da noite. Então a polícia começa a investigar a vida da Elizabeth. E assim, e ela era uma menina de 14 anos. Eles eram mormons. A família tinha 6 filhos, 4 meninos e 2 meninas. Então a Elizabeth era a irmã, né, a menina mais velha. E assim, eles eram mormons, a Elizabeth não tinha namoradinho, não tinha nada, era uma boa aluna, ia muito pra igreja, era musicista, gostava muito de música e etc. Então, assim, quanto mais eles mexiam ali, mais difícil era tentar achar algum motivo, por exemplo, para ela ter fugido, que é uma outra coisa que eles sempre levam muito em consideração. E vai se seguindo a investigação e se procura a menina e não se encontra nada. Outro motivo ao qual levou eles a acharem que podia ser alguém da família é que quando eles entrevistam Mary Catherine, que era uma testemunha, só que Mary Catherine não viu. Mary Catherine estava de olhos fechados, ela ouviu. Aí eles perguntaram para ela se a voz que ela ouviu era uma voz conhecida. Ela disse que sim, mas ela não se lembrava da onde, ela não se lembrava de quem era aquela voz. Lembre-se que Mary Catherine tinha só 9 anos. Então, assim, e ela fala que ela se sentia culpada, inclusive, de não ter, sei lá, feito alguma coisa, ou não ter se lembrado daquela voz, ou feito algo que pudesse ajudar a encontrar a irmã, menina de 9 anos. Aí entra em cena um dos primeiros suspeitos da polícia fora da família, que foi um cara chamado Richard Hiss, que era um empreiteiro, e quando ele tinha, como a menina falou que a voz era parecida, esse cara tinha trabalhado na casa dos pais. Então eles foram ver, e ele tinha, quando foram, não sei porquê, entraram na casa dele e tal, viram que ele tinha algumas joias que ele tinha roubado da mãe da Elizabeth, que era a Louie. Então eles encontraram algumas joias da Louie na casa dele. O pai da Elizabeth, que é o Ed Smart, ele tinha tido alguns desentendimentos com o Richard, e aí eles acharam, será que pode ser? E o pior, o Richard, ele tinha um carro que inclusive tinha sido parte dos pagamentos que o Ed deu para ele, e ele tinha, na noite ali, na manhã seguinte do desaparecimento da Elizabeth, ele tinha andado muitos e muitos e muitos e muitos quilômetros. E ele não conseguia ou não queria explicar onde ele tinha ido. Inclusive, a polícia chegou a dizer, olha, se não foi nada a ver com o sequestro dela, não foi assassinato nem nada, a gente vai te dar um indulto, a gente vai te dar uma salvaguarda desde que você nos explique o
que você foi fazer? E ele não falava. Esse homem foi preso sob a acusação, né, uma das acusações de ter sequestrado a Elizabeth, mas nada fazia esse homem falar. Mas aí o que aconteceu? Ele acabou falecendo na prisão. E isso deixou o caso meio parado, porque a polícia não tinha outros suspeitos viáveis ali. E assim, a família desesperada. E a família nunca parou de procurar a menina. A família buscando procurar a menina e etc. Só que o que aconteceu? 4 meses depois do desaparecimento da Elizabeth, a Mary Catherine, ela inclusive relata da seguinte forma, ela disse que estava folheando um livro do Guinness Book, né, aquele livro dos recordes antes de dormir, que ela passou a ter muito medo de ficar sozinha, de dormir, etc. E quando ela estava folheando esse livro, ela conseguiu se lembrar da onde ela conhecia aquela voz. E aquela voz era do Emmanuel. Quem era esse Emmanuel? Esse Emmanuel era aquele tipo, como posso falar, gente, aquele pessoal que fica meio que na rua, como se fosse profeta, né, profetizando a vinda de Jesus e etc. E era aqueles tipos bem estranhos mesmo, que usa roupas compridas, barba, etc., que é muito, muito comum nos Estados Unidos. E ela e a irmã tinham ido junto com a mãe, acho que fazer trabalho voluntário no centro, distribuir comida, alguma coisa assim. E foi lá que elas conheceram esse Emmanuel. E parece que esse Emmanuel chegou a fazer algum tipo de trabalho, algum tipo de bico na casa da família delas. Aí quando ela falou isso, os pais correram com ela, né, que ela tinha se lembrado, levaram ela até a polícia, foi feito um retrato falado. No entanto, a polícia não levou muito a sério o que a menina estava falando. Eles acharam que ela podia estar criando alguma coisa, podia ser coisa de menina na cabeça. Então, assim, eles não levaram nem um pouco a sério o que a menina falou. E decidiram que seria pior para a investigação divulgar esse retrato falado do que não divulgar. Então, eles decidiram não divulgar o retrato falado. E a família louca, né? Porque a família falou assim: a única testemunha que tem do acontecido tá falando que se lembrou e a polícia está dizendo que isso não é relevante para o caso, porque eles chegam a usar esse termo, né? Que não era relevante para o caso. Enfim, é isso que aconteceu com a Elizabeth, né? Enquanto a família estava procurando ela. Elizabeth foi levada por esse homem, por esse Emmanuel, para as montanhas. Para umas montanhas que existiam ali ao redor da cidade, em Salt Lake City. Ele tinha uma espécie de acampamento lá, onde ele vivia com uma outra mulher que chamava Hepzibah. Então ele era o Emmanuel David Isaiah, e ela era Hepzibah. Então, quando ela chega nesse acampamento, né, e ele, o que que acontece? Quando ele vai sequestrar ela, ele ameaça. Ele diz pra ela ficar quieta, senão ele vai matar ela, senão ele vai matar a irmã dela, senão ele vai matar todo mundo. E todo mundo tem que ter isso muito claro em mente. Ela tinha 14 anos, sabe? Ela, obviamente, eu, como mulher já formada, me assustaria, tipo, se eu fosse acordada no meio da noite numa situação dessa, imagina uma menina de 14 anos. E aí ela é levada para esse lugar, chega lá, ele entrega ela pra Hepzibah, que começa a tirar as roupas dela, ela não quer tirar as roupas, e aí a mulher responde pra ela, ó, melhor você deixar eu tirar suas roupas, senão eu chamo ele e ele vai ser pior. Aí essa mulher, ela vestiu uma túnica branca, tal, ela dá uma túnica similar pra Elizabeth e leva ela pra uma tenda. Então ele, o tal do Emanuel, adentra a tenda e fala pra ela. E eu até anotei as palavras aqui que ele fala. Ele fala: agora te consagro como minha esposa diante de Deus e dos anjos como testemunha. Aí ela fala: não, não pode, eu não posso ser sua esposa, não é assim que funciona, eu tenho 14 anos, etc. E ele fala que sim, que ela é esposa dele a partir de agora, que eles vão consumar o casamento. Ela chora, ela pede que não. Ela era inocente e ela era inexperiente, inocente, ela acreditava que se ela ficasse de bruços, ele não ia conseguir fazer, né, com ela. Ele ia conseguir abusar dela. Mas obviamente que ele consegue abusar dela. Ele abusa dela ali, deixa ela ali no chão, sangrando, jogada. E ele revela então que é um plano de Deus, né? Que ele deveria, Deus ordenou que ele se casasse com 7 garotas. Ela era a primeira, e que muito provavelmente a prima dela, Olivia, seria uma dessas garotas, e a irmã dela também seria uma dessas garotas. Acontece, gente, que eu acabei pulando ali na história, que a casa dos tios dela teve uma tentativa de invasão muito similar na que aconteceu na casa dela, com a prima, que tinha uma prima dela que tinha 18 anos, né? Então, poderia ser ali ele já tentando também. E
o relato da Catherine é muito forte, né? Porque ela disse que começou a sentir muita vergonha daquilo tudo que aconteceu com ela, porque ela tinha sido criada dentro da religião, que tinha que se casar virgem, ela não entendia de nada, né, dessas coisas da vida, e de repente ela começou a se sentir suja, ela começou a achar que talvez a família dela não a quisesse de volta porque ela, né, tava, sei lá. E ele falava algumas coisas pra ela, ele humilhava ela. Ela relata que às vezes eles iam beber água num rio próximo e aí ele amarrava uma coleira nela, puxava ela pelo pescoço como se fosse um cachorro. É, ela era abusada várias vezes por dia e isso foi acontecendo ali naqueles meses seguidamente e várias vezes. E aí às vezes ele ia para a cidade sozinho e voltava. E aí o que aconteceu foi que teve um dia que a Ratsabala começou a reclamar que ele ia pra cidade, comia bem e ela não conseguia comer e tal. E ele decidiu levar, então, as duas para a cidade, a Hetzebah e a Elizabeth. Eles chegaram aí numa festa com ela, tipo, com aquele manto branco e a cabeça tampada com véu. E assim, mas o mais bizarro pra mim é que eles vão numa biblioteca e nessa biblioteca eles são abordados por um policial que tá na busca pela Elizabeth. E aí ele fala sobre isso, que ele tá buscando uma menina desaparecida, que ele precisa ver o rosto. E o Isaac lá, o Emmanuel, responde que não, de jeito nenhum, que só tem dois homens que vão ver o rosto da filha dele, ele e o futuro marido. E o policial deixa pra lá. E aí você pergunta, por que a Elizabeth não gritou, não fez nada? Gente, ela tava paralisada de medo. Paralisada de medo. Só que tudo isso que eu tô falando pra vocês, tipo, ai, por que ela não gritou, por que ela não fez isso, fez aquilo, eram coisas que ela também sentia, ela também se atormentava com isso, de por que ela não fez isso, por que ela não fez aquilo. Mas, de novo, ela tinha 14 anos, gente, ela tinha sido vivida uma vida protegida, amada pela família, e de repente se via numa situação dessa terrível. E quando ela falou, inclusive quando ela ficava se questionando se a família dela ia querer ela de volta e tal, aí ela disse que teve um determinado momento que ela começou a pensar muito na família dela. E ela disse que queria voltar para a família dela. Então ela descobriu que existia algum motivo para ela se manter viva. E esse motivo era conseguir voltar para a família dela. Então o que acontece né, depois que a polícia, depois que desse ocorrido, né, deles serem abordados pelo policial, o Emanuel decidiu que eles não podiam continuar em Salt Lake City. Detalhe, estavam o tempo todo na mesma cidade, só que nas montanhas. Que eles deveriam ir para outro lugar. Então eles saem da cidade, acho que em agosto, mais ou menos, ela tinha sido sequestrada lá em junho, né? E aí eles saíram mais ou menos em agosto. E foi lá para outubro que a irmã dela se lembrou, né, do que associou a voz e tudo mais. E quando a polícia falou assim, olha, que não era para divulgar o que estava falado, a família falou que vai divulgar sim. A família fez panfleto, começou a espalhar na cidade. E aí, quando eles começaram a espalhar na cidade esse panfleto, teve algumas pessoas que viram e falaram assim, nossa, eu acho que a gente viu ela por aqui, essa pessoa por aqui, acho que eles passaram aqui e tal. Então as pessoas começaram a se lembrar. E nisso, o cunhado desse Emanuel viu esse panfleto e falou: olha, eu acho que é meu cunhado. E se for meu cunhado mesmo, há uma grande chance dela estar viva. E aí ele pega e fala, né, que o nome do cunhado dele é Brian David Mitchell e que ele era casado com uma mulher chamada Wanda Barzee e que eles tinham esse negócio aí de serem profetas e não sei o que. Inclusive, a Elizabeth conta que ele tinha tipo uma bíblia dele, né, um livro de escritos dele com ele como profeta, né. Aí foi se levantar a ficha desse cara. Esse cara foi preso na época que ela estava sequestrada porque tinha roubado umas cervejas no bar. Então, assim, talvez isso poderia ter sido resolvido muito mais rápido se tivesse tido uma investigação um pouco mais contundente, digamos assim. E esse David, ele também tinha vários já acusações, né, de ah, abuso de crianças, né? Então, complicado. Aí, um belo dia, quando eles estavam vivendo nessa outra cidade, não estava mais em Salt Lake City, a Elizabeth foi bem esperta, porque eles começaram a falar de se mudar para longe, para Nova York, para outros lugares que ela sabia que seria muito difícil para ela retornar e ver a família dela e se livrar daquilo ali. Então ela resolveu, já que ele sempre falava, né, que ele era o enviado de Deus e não sei o que, ela resolveu falar para ele assim, que olha, eu sei
que eu não sou uma enviada de Deus. Eu sei que ele vai falar com você, não é comigo. Mas eu tô sentindo que o que Deus quer da gente é que a gente volte pra Salt Lake City. E aí, ela consegue levar o cara no bico, porque ele fala assim, nossa, ainda bem, primeira vez que você tá aceitando, se entendendo, não sei o quê. E eles retornam pra Salt Lake. E o detalhe é que quando eles retornam pra Salt Lake City, eles passam lá em algum lugar e uma pessoa reconhece pelos panfletos, tanto ele, e aí desconfia que seja garoto. Então chama a polícia. A polícia, quando a polícia chega e aborda eles, e quando ela vai abordar a menina, ela tá com tanto medo, gente, com tanto medo que ela não consegue responder pro policial se ela é Elizabeth ou não. Aí ela responde, ela faz, ele pergunta, né, se ela é Elizabeth, ela fala assim, se diga-lhe tu que sou, alguma coisa do tipo assim, pra não responder nem sim, então, de tanto medo que ela tem daquele pessoal ali. E aí, finalmente, a Elizabeth consegue voltar para casa depois de meses sofrendo na mão desse maluco, tá? E se vai saber que se a família dela não tivesse desistido ou deixado só na mão da polícia, vai saber se essa menina tinha conseguido voltar para casa e se esse maluco não tinha conseguido pegar outras garotas, né? Porque ele diz que Deus mandou eles casar com 7 garotas diferentes. Eu sei que aí começa a outra fase, né, da dificuldade de que uma vítima de uma sobrevivente tem que passar, que é o julgamento. E o julgamento é adiado, aconteceu em 2002, certo? Ela foi, depois ela, né, foi resgatada e tudo. Ela começa, né, vai para julgamento, negócio de julgamento, e remarca, desmarca, ele alega isso, ele alega aquilo, e marca, desmarca, marca, desmarca. O julgamento só aconteceu em 2010. Por um lado, ela fala que foi bom porque foi um tempo que ela precisou para se fortificar, para conseguir passar por toda aquela situação, para para entender aquela situação, porque ela tinha muita, muita, muita vergonha. Ela se culpava muito por tudo que tinha acontecido e tinha muita, muita vergonha de falar. Isso é uma coisa muito real que acontece com as vítimas, né? De elas terem muita vergonha, de elas sentirem muita culpa por uma coisa que de forma alguma elas têm culpa. Mas é difícil até você conseguir colocar isso na cabeça de uma vítima, né? Que ela é a vítima, que ela não tem culpa de nada do que aconteceu. Mas aí em 2010 ele foi a julgamento, graças a Deus foi condenado, né, à prisão perpétua, e a sua esposa também, a mulher dele, foi condenada a 15 anos. Ela saiu em 2018. Hoje, a Elizabeth Smart é uma ativista, ela faz palestras, ela tem uma ONG de apoio a sobreviventes de, né, desse tipo de violência. E é muito tocante a história dela. É muito. Eu já tinha ouvido a história dela. Eu assisto muitos e muitos canais de true crime, ouço podcast, então eu já conheci a história de Elizabeth Smart. Mas o legal do documentário da Netflix é que tem os testemunhos da Elizabeth, da família da Elizabeth, que era uma coisa que eu também nunca tinha visto. E ver a Elizabeth falando é muito. Traz uma força. É difícil, né? Você imaginar uma menina de 14 anos perdendo, assim, sofrendo tudo isso, perdendo sua inocência, perdendo sua fé na humanidade. Ela falou, passou a ter muito medo de tudo que era homem, né? Ela tinha muito medo de homens. E aí ela tem que passar por tudo isso, mas por outro lado, é muito legal ver a força dela, a forma que ela reconstruiu a vida dela e a forma que ela ressignificou tudo isso pelo que ela passou. Então, se você aí viveu alguma coisa, sofreu algum tipo de violência, busca apoio, busca ajuda. Você não é culpado de nenhuma maneira. Nada do que você fez, nada do que você falou, nada, 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 nada disso é culpa sua. Nada disso é, fez você sofrer aquilo. A culpa é apenas do bandido. A culpa não é sua. Então, se você sofreu alguma coisa, se você está sofrendo, peça ajuda, peça, busque outros sobreviventes para você poder conversar, busque ONGs que apoiem esses sobreviventes, busque profissionais com os quais você possa conversar, profissionais que possam te ajudar a reconstruir a sua saúde. E lembra que você é forte, cara. Você é muito forte. Você vai passar por tudo isso e vai conseguir seguir em frente. Porque, de novo, errado é o bandido, a vida do bandido é que tem que acabar, não a sua. Ser só mais um passo para você continuar vivendo sua vida bem forte. Bom, é isso, gente do céu. Acabei emocionando nesse finalzinho aqui,
Mas espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixe de comentar, de deixar seu like, de me seguir nas redes sociais para ter outros conteúdos como esse por aqui.